Muito boa tarde, Ian Braga, boa tarde, professor Herbert, e boa tarde, Raimundo Soares, Cartacho Neto e todos os ouvintes do Boca Quente, para todo recanto desse país e até no exterior. Mas, meus amigos e minhas amigas, quem acompanha os noticiosos Brasil afora, foi surpreendido hoje, rapaz, com mais uma ação da Polícia Federal, por determinação da Suprema Corte, e agindo de forma a chegar mais perto de quem planejou, de quem executou, aliás, de quem planejou toda a execução da tentativa de golpe, que agora, e eu já tinha falado sobre isso aqui, já se sabe da gravidade e da forma fria e calculista como os atores dessa tentativa de desestabilizar o país estavam atuando. Eu tinha dito aqui num comentário que após a Polícia Federal se utilizar de um software israelense, conseguiu resgatar tudo que havia sido apagado no aparelho telefônico, nos computadores de Mauro Cid, que era ajudante de ordens de Bolsonaro, e a figura central no leva e traz desde o Palácio do Planalto até as reuniões que aconteciam. Estava tudo lá definido. E a gente já tinha divulgado que lá se planejava matar algumas autoridades. Mas agora, a partir de hoje, com a prisão de 4 militares de alta patente, integrantes do chamado Kids Pretos, que é uma equipe altamente especializada de militares, treinados para suportar inclusive torturas, treinados para guerra, treinados para insurreições, treinados para qualquer evento. Estava lá. E entre eles um general que ocupou cargos importantes dentro do governo passado e que ainda agora acompanhava um cargo altamente importante lá na Câmara dos Deputados, no gabinete do general Pazuello, que foi ministro da Saúde e que agora é deputado federal, conseguiu se eleger, com salário altíssimo. Outros tenentes-coronéis desse Kids Preto e mais um policial federal. Esses 4 eram os principais nomes na execução de um plano, prestem os senhores, e o que eu estou dizendo, prestem atenção os senhores e as senhoras, para matar o presidente eleito, e agora já nosso presidente, mas o plano era para ser executado em 15 de dezembro do ano de 2022, logo depois da eleição, matar o presidente Lula, matar o vice-presidente Geraldo Alckmin e um ministro da Suprema Corte, justamente o ministro Alexandre de Moraes, que estava responsável pelo sorteio que o Supremo tinha feito, e caiu para ele a questão da investigação justamente das questões mais duras relacionadas ao processo eleitoral, até porque ele era também presidente do Tribunal Superior Eleitoral, presidiu aquelas eleições. E aí está tudo lá catalogado, tudo lá altamente planejado. Aí estudaram tudo com relação a essas autoridades, quem eram os seguranças, como os seguranças se comportavam, que arma os seguranças utilizavam, porque se houvesse um confronto, a ordem lá era matar. E aí se estudou, se matava essas autoridades envenenadas, em recepções oficiais, se metralhavam essas autoridades, tudo lá disciplinado, com a frieza, assim que não dá para a gente imaginar que isso estivesse acontecendo nos altos escalões lá de Brasília. Muitas das discussões dentro do próprio palácio, e quando não era do palácio, saindo lá da casa do general Braga Neto, que foi candidato a vice de Bolsonaro.
que havia ocupado o Ministério da Defesa, que havia ocupado o Ministério do Gabinete Civil, figura de proa e importante, muito respeitado, tanto é que nem foi preso ainda. Imagine os senhores, se tudo isso estava arquitetado, planejado, e você pode me perguntar, e por que é que não ocorreu? Ora, não houve a adesão das Forças Armadas. Entre os chefes das Forças Armadas, 2 dos ministros eram contra qualquer ação fora da lei e apenas um era favorável. O da Aeronáutica. Os outros firmaram o pé e disseram que não atuariam fora da lei, fora da Constituição. E sem esse respaldo armado, o plano não se concretizou. Mas tudo estava pronto, armado, concretizado. E o pior é a gente observar aqui na imprensa as forças, o Eduardo Bolsonaro disse: olha, é crime agora planejar homicídio. Absurdo desse, era melhor ter ficado calado. Ele justificou que só é tentativa de homicídio quando não acontece por algum fato que impediu a execução. E eu disse aqui, não aconteceu porque sozinho esse povo não teve o respaldo de executar aquilo que havia planejado durante meses e meses. Ora, chegaram até estar lá anotado que como Lula de vez em quando precisava ir ao hospital por conta dos problemas de saúde que teve, quando até matar com uma medicação, com envenenar lá na própria medicação que o presidente estivesse tomando. Mas se as principais autoridades desse país correm um risco desse, imagine nós. Imagine eu, você, nós aqui que fazemos o programa. Já disse aqui e vou repetir: tolerância zero para golpista, que as nossas autoridades atuem com a força e o rigor da lei. São criminosos de alta periculosidade. Tratavam da eliminação de autoridades dessa nossa república com a frieza, como se estivessem discutindo uma pescaria num dia de domingo. Agora, se nós já sabemos que estava aquela raia miúda, fazendo aquela bagunça em 8 de janeiro, agora se viu já um núcleo maior, com generais, com pessoal treinados que iam partir para a execução, e aqueles figurões que realmente planejaram, que deram corda para que isso acontecesse. Quando é que teremos coragem de chegar num Braga Neto desse, de chegar em Bolsonaro e chegar efetivamente naqueles que planejaram continuar comandando esse país sem o voto popular? E para encerrar, eu pergunto aqui, professor, como é que esse Mauro Cid faz uma delação? Ele que é desses quilos pretos, ele que participava de tudo, e ele faz uma delação, sabe de tudo e não informa nada, e uma delação dessa ainda está valendo. Ele foi depor hoje novamente. Se eu fosse o ministro do Supremo, já tinha dito que ele voltasse para a cadeia, que a delação dele não teve força de nada, não ajudou em nada. Se não tivessem conseguido recuperar as coisas que ele havia apagado, a partir desses equipamentos que veio de fora do país, nós não saberíamos até onde esse povo teve a coragem de chegar. Boa tarde. Mas como é que pode?